José caminhava acorrentado no meio da caravana que se aproximava da entrada do Egito. Seus olhos captavam a imponência das construções e a agitação do mercado, mas o peso da traição dos irmãos ainda o acompanhava. Vendido como escravo, ele agora estava só, sem família, sem lar. Quando chegou ao mercado, um homem distinto e vestido com trajes nobres o observou com atenção. Esse era Potifar, um oficial do faraó, que ao analisar José, decidiu comprá-lo. A mão firme de Potifar no ombro de José o guiou para uma nova vida, um destino incerto. Logo na casa de Potifar, José demonstrou um comprometimento e dedicação que chamaram a atenção. Embora a vida de escravo fosse dura, ele se empenhava em cada tarefa com precisão e respeito. Seus dias eram preenchidos pelo trabalho diligente e silencioso, mas sempre com uma fé inabalável que ele mantinha em seu coração. Potifar observava como tudo em que José colocava as mãos parecia prosperar, desde a organização da casa até o cuidado com os campos. Com o tempo, o oficial passou a confiar cada vez mais nele, sentindo que José trazia uma bênção invisível à sua casa. Com o passar dos meses, a confiança de Potifar em José só aumentava. Vendo o efeito positivo que ele tinha sobre a casa, Potifar lhe deu autoridade total sobre todos os servos e propriedades. José tornou-se o administrador de tudo, tomando decisões e organizando cada detalhe com eficiência. A casa prosperava, e Potifar reconhecia que o favor de José era algo único. Ele acreditava que José era abençoado e, sob seus cuidados, os bens e plantações da casa floresciam. A confiança entre eles crescia, tornando José mais que um servo. Ele era um braço direito indispensável. Com José administrando a casa e prosperando em tudo que fazia, os olhos da esposa de Potifar começaram a pousar sobre ele com curiosidade crescente. Ela observava o jovem escravo, impressionada com sua postura e aparência. Em um dia silencioso, aproximou-se dele, iniciando conversas sutis que pouco a pouco se tornaram mais sugestivas. Mas José mantinha uma distância respeitosa, recusando-a com firmeza e respeito. Ele evitava qualquer contato que pudesse desonrar seu senhor ou comprometer sua integridade. Apesar disso, a esposa de Potifar continuava insistente, determinada a testar seus limites. A insistência da esposa de Potifar culminou em um encontro arriscado. Aproveitando-se de um momento em que estavam sozinhos, ela agarrou José pelo manto, exigindo que ele ficasse com ela. José, perturbado, viu-se encurralado, mas manteve firme sua convicção. Ele se desvencilhou deixando o manto para trás e fugiu da casa sem olhar para trás. A rejeição a enfureceu e ela sentiu-se humilhada. Com o manto dele ainda em suas mãos, a esposa de Potifar já começava a planejar sua vingança, seu rosto marcado pela raiva e o desejo de fazer José pagar. Furiosa e decidida a se vingar, a esposa de Potifar chamou os servos, exibindo o manto de José como prova. Ela gritou, acusando-o de tentar forçá-la, afirmando que ele havia fugido quando ela resistiu. Os servos ouviram atentos e ficaram chocados, enquanto ela aumentava a gravidade das acusações. Quando Potifar chegou, sua esposa repetiu a história com dramaticidade, usando o manto para reforçar sua versão. Potifar, ao ver o manto e a expressão indignada da esposa, sentiu-se traído e humilhado. José, que mantinha sua inocência, agora estava prestes a enfrentar uma dura consequência. A raiva e a decepção estavam estampadas no rosto de Potifar enquanto ele ouvia a acusação de sua esposa. A dor da traição o consumia, e a imagem de José, que até então era visto como um filho, transformou-se em um traidor aos seus olhos. Sem dar a José a oportunidade de se defender, Potifar ordenou que ele fosse levado à prisão. O lamento de José ecoou em sua mente enquanto era arrastado. Ele não tinha palavras para explicar sua inocência e a injustiça da situação.
O frio e a escuridão da prisão pareciam se aproximar, mas em seu coração, a esperança ainda persistia. A prisão era um lugar sombrio, repleto de sombras e murmúrios de desespero. José, agora cercado por prisioneiros, não se deixou abater. Mesmo em meio à dor e à injustiça, ele manteve sua fé. Logo, sua atitude positiva chamou a atenção dos guardas. Ele trabalhou diligentemente, organizando as tarefas e ajudando outros prisioneiros a encontrarem esperança. Com o tempo, o carcereiro, impressionado pela maneira como José se dedicava, decidiu lhe dar mais responsabilidades. José percebeu que, mesmo em cativeiro, poderia ser uma luz, e sua resiliência começou a florescer, mostrando que a bênção divina ainda o acompanhava. À medida que os dias se transformavam em semanas, a confiança do carcereiro em José crescia. Ele o encarregou de supervisionar outros prisioneiros e organizar as atividades diárias da prisão. José cumpria suas tarefas com dedicação, sempre mantendo um espírito gentil e encorajador. Os prisioneiros, em resposta, começaram a olhar para ele com respeito e admiração. Eles buscavam sua orientação e consolo, e mesmo em meio ao sofrimento, José se tornou um líder. A bênção que o acompanhava na casa de Potifar agora resplandecia na prisão, onde ele encontrou um propósito em sua nova realidade, ajudando outros a suportar a dor de seu cativeiro. Em uma noite tranquila, enquanto observava as estrelas através da pequena janela da prisão, José refletiu sobre sua jornada. A traição dos irmãos, a dor da separação e a injustiça que enfrentou em casa de Potifar pesavam em seu coração. Mas ele se recusava a perder a fé. Sabia que havia um propósito maior em sua vida. José passou a ajudar os outros prisioneiros, oferecendo conselhos e compartilhando histórias que inspiravam esperança. Ele acreditava firmemente que Deus estava com ele, guiando cada passo. Com um sorriso suave, José olhou para o céu estrelado, determinado a não desistir e a manter a esperança viva.